tocar com você, torcedor e torcedora do Fortaleza, neste vídeo sobre esta situação complicada do Emmanuel Machuca e entrar um pouquinho nessa questão do jogo do Leandro PC contra a equipe do Libertad, que vai acontecer pela Copa Sul-Americana, né? É um jogo extremamente complicado para a equipe do Fortaleza. Hoje à noite, bem tardinha da noite, né? Bem tardinha, nós vamos ter vídeo aqui no canal. Vídeo não, vamos ter uma live aqui no canal para analisarmos, dentre outras coisas, este confronto do Leão. Talvez amanhã também a gente vai ter uma live pré-jogo para falarmos um pouco mais desse confronto aí, que é um confronto decisivo. Neste momento se configura como a partida mais importante do Fortaleza na temporada, né? Neste momento é o que se configura esse jogo aí. Este confronto, na verdade, contra a equipe do Libertad, né? Mas eu quero tocar no ponto aqui, novamente, do Emmanuel Machuca, porque tem informações aí novas sobre o caso, né? E eu queria analisar com vocês aqui, torcedores do Fortaleza, o que está acontecendo. O Fortaleza fez uma proposta de 2,2 milhões, né, que foi divulgada pelo próprio União de Santa Fé. E aí alguns estão acusando, na verdade, o clube de ter os representantes do jogador, o pai do jogador, de terem vazado a proposta do Fortaleza tal anteriormente. Eu não vejo nenhum problema do clube vazar. Eu não sei qual é o problema, né, de o pai do Machuca, né, e também os seus representantes, né. Eu não quero falar o nome deles, o Belmonte, do Evaristo, eu não quero falar o nome deles. Eu não sei qual é o problema que eles veem no clube divulgar, publicar a proposta que recebeu. Eu não sei onde está o problema nisso. Porque, em teoria, é essa a razão pela qual o staff do jogador, assim como o seu pai, né, estariam revoltados com a União de Santa Fé. E claramente que depois disso também, primeiro vem isso aí, né? A irritação inicial é porque, em teoria, a União publicou ali e tal a proposta que recebeu do Fortaleza, e eu não vejo nenhum problema nisso. E depois, a irritação sobretudo com o presidente Spam, não é somente com ele, tá? Deixar claro, em virtude de que ele não negocia o jogador nos valores que o Fortaleza está oferecendo. Ele foi muito claro na proposta que o Fortaleza ofereceu, e o Fortaleza confirma a proposta de 2,2 milhões. Né? Então, ambas as partes, no caso, deixaram claro o que querem. Né? O Fortaleza quer pagar 2,2 milhões e a equipe do União Santa Fé deseja 3 milhões livres para negociar o jogador. Eu já falei há muito tempo que o Fortaleza talvez precisa deixar de lado esse negócio, né? Talvez seja interessante, você tá na condição de comprador, é o clube que tem o dinheiro hoje que pode contratar e que pode contratar também outros jogadores e poder perfeitamente virar as costas para a União e falar, tudo bem, vamos embora. Porque insistir com isso pode significar, pode mostrar força no mercado, mas como eu disse em outro momento, pode mostrar também fragilidade no mercado. Pode configurar aí um perfil para Fortaleza, né? De equipe que vai ceder sempre para qualquer clube quando Fortaleza desejar contratar um jogador desse clube. O mercado fica muito atento a esse tipo de disputa aí, né? Então, importa muito que o Leão tome muito cuidado em relação a isso daí, né? Os seus dirigentes, evidentemente. O que está acontecendo? Está acontecendo é que, veja, há uma pressão muito grande do jogador, que já falou que não vai jogar. Há uma pressão do pai do jogador, que de repente virou uma celebridade, entrevistada por todos os lados, uma pessoa que não conseguia sequer alimentar a família direito, né? E aí tem uma questão, né, uma abordagem do presidente Spam falando, o Machuca, ele é mal agradecido, porque o clube fez de tudo por ele, e ele devolve dessa maneira, foi mais ou menos essas as palavras dele, e confesso pra vocês, ele não tá errado, tá, gente? O clube de fato ajudou a família do Emmanuel Machuca em situações complicadas, publiquei isso hoje no Twitter, inclusive. Situações muito difíceis, o clube ajudou a pagar contas, ajudou muita coisa do Emmanuel Machuca. Muita coisa mesmo. Não está errado o presidente Spam em relação a isso aí. E outra coisa, não é somente em relação a esse jogador, tá? O União ele tem feito um trabalho bem interessante aí de recrutar jogadores em vários lugares, muito periféricos, muito distantes, e às vezes esses jogadores, em virtude até da condição social, não tem nem condição de ir morar em Santa Fé, né? O clube tem facilitado muito a vida, não somente dos atletas, como também de seus familiares. E o clube não é um clube endinheirado. O União Santa Fé é um clube com muitos problemas aí estruturais, ficou durante décadas e décadas sendo destruído, mais ou menos o que tem sido feito aqui com clubes como Santa Cruz, como o Santos e outros clubes aqui do Brasil, né?
E este presidente, ele é o cara que está, na verdade, qualificando bastante hoje o trabalho de recuperação desse clube, né? Inclusive fazendo um investimento absurdo na categoria de base, recrutando jogadores em vários lugares, né? Então o trabalho dele é bom, é um trabalho muito honesto, e apesar disso é um clube, curiosamente, que tem muita dívida. Que a gente não está falando de dívida contraída necessariamente por essa gestão, que contraiu certamente um pouco até para pagar outras coisas, mas dívidas contraídas em outras gestões, mais ou menos o que acontece hoje no Santos Futebol Clube. O presidente Rueda hoje tem que arcar com dívidas contraídas pelos presidentes anteriores, como o Pérez, que foi aquele que o antecedeu, né? Então isso poderia perfeitamente facilitar a venda do jogador, fazer com que o clube quisesse vender o jogador. O clube não está em condição, inclusive, de contratar nessa temporada que não sobrou dinheiro. Grande parte dos recursos que a União recebeu na temporada passada e nessa temporada, a União direcionou isso para pagamentos, né, de funcionários, de jogadores, não há dívida com jogadores, né, pagamento de dívidas, e uma parte disso que sobrou foi para investimento ali na sua estrutura. Então o clube não tem dinheiro hoje para fazer contratação, está sendo pressionado para contratar, mas não tem condição. E a venda do Emmanuel Machuca seria até interessante para que eles fizessem essas contratações. Então, neste contexto, é curiosa, né, bastante curiosa a decisão do presidente de fincar o pé e falar, ó, eu não vendo por menos de 3 milhões. Contudo, eu acho que ele está na dele, não está errado. Ele não está errado nisso, porque o jogador é o patrimônio do clube e tem o direito de vender pelo valor que ele quiser, né? Não tem, ninguém pode contestar isso. O jogador tem contrato até dezembro de 2024 e acho que essa pressão do jogador, né, a pressão do staff do jogador e do pai do jogador para que ele seja negociado, na minha opinião, isso está um pouco demais. É claro que o jogador tem o direito de querer jogar no outro ambiente, fazer melhorar sua vida financeira, social, aquela coisa toda, e para outro país. É claro que o jogador tem todo esse direito, mas o Machuca não tem o direito de fazer o que ele está fazendo com o União. Você que torce para o Fortaleza, claramente que está na sua situação daquele clube que pode contratar a promessa do União Santa Fé. Então você está na sua, você não está nem aí para Santa Fé, e sinceramente, gente, se você não está nem aí para o União, você está na sua, você tem realmente que se preocupar com Fortaleza, né? Agora, se fosse o contrário, né? E se o Fortaleza investisse num garoto ali lá do interior, lá da Paraíba, do Ceará, lá de Pernambuco, fizesse de tudo, trouxesse a família dele para a cidade, investisse no imóvel, ajudasse a família a ter um imóvel e tudo mais e tal, ajudasse a família a pagar todas as contas dele durante mais de um ano, né? Quando ele chegou na cidade e tudo mais. Imagina se o Fortaleza fizesse isso. E aí um clube aqui do Sudeste ou de um outro país quisesse um jogador que tem contrato e ele fincasse o pé e falar, não vou viajar, eu não vou jogar. Se vocês não me venderem, eu não jogo. Você, torcedor e torcedor do Fortaleza, vocês iam gostar disso? Claro que não, né? É precisamente o que o Machuca está fazendo. Não tem nada que o clube tenha feito até agora que justifique esse comportamento do jogador. Porque o clube está na dele de querer negociar ou não negociar, né? Então não tem o menor sentido o jogador falar, não vou jogar, não vou viajar, se você não me vender, eu não vou, de forma nenhuma, eu não vou mais jogar pelo União Santa Fé. Quem o jogador pensa que é? Quem o Emmanuel Machuca pensa que é para ter esse comportamento? Porque isso que eu tô falando para vocês aqui é baseado, gente, em informações, tá? Muita informação, eu conheço aquele lugar, eu conheço esse clube, eu conheço muita gente ali do clube, né? E as pessoas do clube, os funcionários do clube, neste momento estão muito irritados com o jogador, não é com o presidente, tá? E aí surgiu a ameaça, né? A ameaça, ela existiu, alguém abriu uma conta numa rede social, ali, aparece que no Twitter, né? Não deu pra ver direito, mas abriu uma conta. E essa ameaça realmente existiu. A polícia está investigando para ver quem que foi que abriu essa conta. Não conseguiu chegar ninguém ainda. Mas a ameaça, ela lembra o tipo de ameaça que é feito, não diria que por máfia, mas por gangues que existe naquela região ali, né? Tem muitas gangues ali. E o modus operandi na verdade, de gente barra pesada mesmo. A maneira como eles falam, as palavras que eles colocam ali na mensagem, são palavras que dão a entender, né, que ou o presidente ele vai levar pior, né, e aí você sabe do que eu estou falando, ou então alguém, né, ligado ao presidente, que ele muito gosta, vai levar pior, né, e o corpo dessa pessoa será jogado à sua frente. É mais ou menos essa a parada aí que estão tratando lá em Santa Fé. De onde vem essa ameaça? Ninguém sabe. Por que que uma gangue barra pesada vai fazer uma ameaça dessa para o presidente, querendo vender, né, pedindo, porque o cara não quer vender o jogador? Porque em teoria a torcida, e ela ama o jogador, ela quer que o jogador fique. Em teoria ela deveria estar do lado do presidente, né, para pedir que o presidente, na verdade, não negociasse mesmo o jogador, ou negociasse por valores muito confortáveis para o clube, né? Valores que o clube não pudesse deixar de aceitar. No entanto, a ameaça é o contrário, a ameaça é para o presidente vender o jogador. É muito estranho isso daí.
É muito complicado, nós não podemos falar de onde vem, de que lado que vem isso, se é da parte do jogador, se é da parte dos amigos do jogador, se é da parte... Não dá para falar isso, não seria honesto apontar algo dessa natureza aqui, fazer algum tipo de acusação. Mas é muito estranho. É muito estranho. Não está cheirando bem esse negócio aí. E é bom, sabe, a gente também considerar várias situações aí que podem permear aí a chegada desse jogador. Primeiro, a pressão dele em virtude dos altos valores, né? Segundo, todo esse imbróglio também que também mexe com expectativa, não somente da torcida, mas do próprio jogador. Tudo isso também pode contribuir para uma dificuldade maior de adaptação do Emmanuel Machuca, que é de fato um bom talento, um bom jogador de futebol, né? Agora, o União falou que quer 3 milhões. Esses 3 milhões aí, acho complicado para o Fortaleza, porque seriam 3 milhões por volta de 15 milhões livres, o que significa que no mínimo o Fortaleza teria que pagar, no mínimo, tá? No mínimo, para ser bem gentil aí, no mínimo, 17 milhões pelo jogador para tê-lo ali no PC, né? Várias narrativas desde o começo foram contadas aí, de que propostas maiores foram oferecidas e isso não aconteceu, né? De que não sei o que, aquilo tal, e nada, né, aconteceu. O fato chegou a proposta ali, né, de 2,2 milhões, o Fortaleza parece que não quer aumentar um pouco mais, né? E eles querem 3 milhões livres, que não significa que o Fortaleza vai ter que pagar 17 milhões aí para o União para ter o Machuca. Vale a pena tudo isso? Será que vale a pena realmente? Não seria interessante o Fortaleza correr atrás de um outro jogador? Há inúmeras opções no mercado. Eu fiz vídeo no canal aqui indicando ponteiros para o Fortaleza. Por que insistir tanto com o jogador, né, nesse sentido, nessa condição? Porque para pagar um valor desse, pode também trazer outros jogadores até um pouco mais experientes, né, com mais rodagem, com mais experiência, porque o Machuca nunca saiu do União de Santa Fé. Vamos deixar isso claro, nunca saiu, né? Então, a questão, gente, das ameaças, voltando às ameaças. Essa ameaça aí, ela é uma coisa que está sendo objeto de investigação agora, mas o presidente do União, ele não tem tido um minuto de paz. O presidente do União, ele precisa desligar o celular dele, né? E chegou a um ponto que parece que tem mais gente na casa dele que também precisa desligar o celular para que ele consiga dormir. Porque toda madrugada, o tempo inteiro, estão ligando para ele, ligam e desligam, né? Incomodando o cara depois que surgiu essa proposta do Fortaleza. Então o cara não tem um minuto mais de paz, né? Muita gente, evidentemente, está achando que ele está fazendo um jogo duro. Eu acho que ele está na dele, né? E, sinceramente, tem muito dirigente desonesta no futebol argentino, que eu conheço muito bem o futebol argentino. Mas até o momento, o Luiz Spam nunca deu a entender que é um desses dirigentes. Eu volto a dizer, ele tem todo o direito de querer vender ou não vender o seu jogador, e o Fortaleza tem também tem o direito de desistir do jogador ou insistir com o jogador. Agora, para insistir, para ter jogador, vai ter que pagar um pouco mais. Eu não sei se vale a pena. Deixe nos comentários aqui o que você acha. Se o Fortaleza deveria pagar por volta de 17 milhões para ter o Emmanuel Machuca, ou se o Leão deveria ir atrás de um outro jogador. Não é isso, gente? Quanto ao jogo contra o Libertad, né, eu vou falar um pouco mais na live que vai ter hoje à noite, depois das 11 horas da noite eu vou fazer uma live para falar disso. Antes do jogo de amanhã também vou comentar o assunto, né? Agora, de qualquer maneira, é um jogo extremamente complicado para o Leão. Eu vejo cada equipe com 50% de chance de vencer este confronto. Não o jogo, o confronto, tá? Porque a equipe do Libertad é muito boa no jogo aéreo também. Né? E o Fortaleza tem tido dificuldades aí no jogo aéreo, embora tenha melhorado, né? Mas continua a ser uma equipe frágil no jogo aéreo. Só que o Fortaleza deixou um sinal muito positivo naquela partida contra o Palmeiras. Acho que o Vojvoda pode perfeitamente utilizar a experiência, né, do olhar, né, do que ele viu, e aí, de repente, escalar apenas um centroavante, colocar 2 ponteiros, né? E aí eu acho que isso aí facilita muito o jogo do Fortaleza. O Fortaleza fica muito mais com o perfil de Fortaleza vencedor das últimas temporadas do que o contrário, do que aquele Fortaleza com o Galhardo e também o Lucero. Qual dos dois vai jogar? Qualquer um, no caso, jogaria, mas eu acho até que seria mais interessante o próprio Lucero jogando aí, juntamente com o Pikachu de um lado e um outro jogador ali, outro ponteiro ali do lado dele. Então, fica aí a dica. Eu não sei se o Marinho, né, neste caso, ele pode jogar, perdão aí pela indelicadeza, mas eu não sei se, em virtude de ter o Flamengo jogar a Libertadores, o jogador pode jogar a Sul-Americana. Neste momento me falta essa informação, né? Então, sorte a Fortaleza contra o Libertad e, na minha opinião, o Fortaleza, se tiver realmente de contratar o Machuca, que tem que fazer rápido, contratar logo, porque a janela está se esgotando aí, né? O tempo está acabando. Ou então, buscar um outro alternativo no mercado, porque não falta alternativa neste momento, tá bom, meus amigos? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. É isso.